Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 23 de maio de 2022. Sejam todos bem-vindos. Semana que começa quentíssima. Antes de entrarmos no calor da semana, quero mandar os tradicionais abraços. Um abraço especial para o Sérgio Cavalcante, de Uberlândia, Minas Gerais. Ele me disse: bom dia, professor, parabéns pelos vídeos que nos proporcionam mais conhecimento sobre as coisas que a mídia não mostra quase nunca. Não perdemos um vídeo do senhor. Muito obrigado. Tenho 56 anos e sou seu fã. Queria que o senhor mandasse um abraço para a dupla sertaneja João Marcelo e Arthur, aqui de Uberlândia, Minas Gerais, que estão surgindo na música há 10 meses e, graças a Deus, estão agradando muito. O João Marcelo é meu filho, tem 23 anos, é formado em veterinária, mas tem o dom da composição e canta muito, modéstia à parte. E também escuta o Senhor quando tem tempo. Obrigado por tanto conhecimento e que Deus continue abençoando sua vida. Amém. Amém. Muito obrigado, Sérgio Cavalcante. Então está aí. Um abraço ao Sérgio Cavalcante e a dupla sertaneja João Marcelo Cavalcante e Arthur, de Uberlândia, Minas Gerais. Grande abraço, muito obrigado. Quero também mandar um abraço para a Kátia Matos, que mora em Massachusetts, Estados Unidos. Grande abraço, Kátia. E para a Verônica Schultz, que é de Sampa, Ah, professor, também quero um abraço aqui em São Paulo, capital, Zona Norte. Adoro o seu canal, grande abraço. Grande abraço, Verônica Schultz. E um grande abraço a Sampa, cidade de todos nós, como tenho dito. Muito bem, semana passada, sábado, eu trouxe uma investigação da Gateway Pandit que está na ponta do jornalismo investigativo. Aliás, como dizem os sábios da área, todo jornalismo é investigativo, Só que as coisas mudaram um bocado nos últimos anos, não é mesmo? Investigar, nananinanã. Só se for para investigar o presidente Bolsonaro, aí pode. Pois é, mas então, a mídia alternativa que melhor investiga é o Gateway Pandit, e ele tem feito uma pesquisa, por assim dizer, uma investigação profunda sobre as ligações estranhas entre globalistas norte-americanos, a China e o homem forte da Organização Mundial de Saúde, o senhor Tedros Adhanom. E descobriu que Tedros Adhanom só chegou a essa posição de ser o bambambam da Organização Mundial de Saúde por conta de algumas maracutaias no passado. Então, no vídeo de sábado, eu trouxe exatamente esta ligação feita pela Gateway Pandit. Em 2014, Barack Hussein Obama, presidente dos Estados Unidos, levou uma grande comitiva para a Etiópia para conversar com lideranças locais. Entre elas, a figura desconhecida de Tedros Adhanom como um dos líderes revolucionários da Etiópia. Bem, a conversa serviu apenas para colocar em evidência o nome de Tedros Adhanom. Logo em seguida, a China passou a fazer negócios com este grupo de revolucionários etíopes, entre eles Tedros Adhanom. Negócios? Que tipo de negócios? Mandar dinheiro, pallets e mais pallets de dinheiro para os etíopes através de Tedros Adhanom. Bem, acontece que Tedros Adhanom usou uma parte desse dinheiro enviado pela China para fazer regalos, agrados a gente como Bill Clinton, Ele chegou a passar 100 milhões de dólares do dinheiro que havia recebido da China para a Fundação Clinton, nos Estados Unidos. E logo em seguida, por coincidência, Bill Clinton foi um dos que levantou a bandeira de Tedros Adhanom para a Organização Mundial de Saúde. Ele disse que não havia ninguém mais competente no serviço público do que o então desconhecido Tedros Adhanom.
Entenderam? A China deu dinheiro para a Danone deu dinheiro para os globalistas americanos, entre eles Bill Clinton, mas também a fundação de outro Bill, o Gates, por exemplo, e logo foi eleito o homem da saúde mundial. Bem, então veio a pandemia, né? E na pandemia, a China, que era o alvo preferencial das críticas e temores do Ocidente, para a Organização Mundial de Saúde, controlada pelo senhor Tedros Adhanom, não significava perigo nenhum. Tanto que um aeroporto chinês construído em Addis Abeba, capital da Etiópia, fazia voos regulares para a China e recebia voos regulares da China, enquanto todo mundo se recusava a viajar para a China. E Tedros Adhanom batia na tecla de que não havia perigo nenhum na China e que falar que o vírus era chinês era discriminar a China, era xenofobia ou xinofobia, como queiram. Pois é. O bichinho se espalhou, não é mesmo? Derrubou economias pelo mundo inteiro e então, bem, todos nos demos conta que havia dois discursos. Um para o Ocidente, fica em casa, economia a gente vê depois, não sai na rua, de jeito, maneira, feche tudo. E outro em relação à China, lá tá tudo beleza, não tem problema nenhum. Peraí, que é isso? Não se pode acusar a China. Bem, então, claro, suspeitou-se que havia maracutaia nessa história, porque a China estava perdendo uma batalha comercial para Donald Trump, para os Estados Unidos, e estava cada vez mais complicada com os seus centros de reeducação de uigures, por exemplo, dentro do Ocidente, já que Donald Trump era o presidente dos Estados Unidos. Então, de repente, tudo mudou. O Donald Trump foi um dos que mais receberam críticas por não ter sabido como lidar com o Covidão. Dentro de sua equipe estava um senhor chamado Antônio Fauci, o homem da medicina na Casa Branca há décadas, que tinha negócios com o laboratório de Wuhan, inclusive. E ele era um dos que defendia o fique em casa que a economia nós vê depois. Pois é. Bem, deu no que deu, Biden foi eleito e agora o próprio Biden hoje vem a público dizer que se a China invadir Taiwan, aí as coisas vão complicar muito. Aí os Estados Unidos entrarão em guerra com a China. E você acredita? Bem, o fato é que a China, junto com a Organização Mundial de Saúde, tem direito, por procuração, de controlar o mundo, se por acaso outra pandemia surgir por aí, entenderam? Se surgir outra pandemia, os Estados Unidos e outras nações independentes colocarão toda a sua independência nas mãos de Tedros Adhanom, o homem da China e dos Bill, lá dos Estados Unidos, para que ele decida como o país deverá se comportar diante de futuras pandemias. Ele, Adhanom, China, Xi Jinping, claro, e os globalistas. Então é isso, deu para entender? Claro, está muito claro, evidentemente, está mais claro que a luz do sol. Aí tem coisa, e coisa pesada. Bem, não bastasse isso, a semana começa quente por outra investigação, essa da Breitbart News. Seus amigos me permitem, eu lerei uma parte da matéria publicada pela Breitbart News, cujo título é Acadêmicos da União Europeia e do Reino Unido colaboraram com militares da China em milhares de projetos de última geração. Diz a Breitbart News. Universidades e academias britânicas e da União Europeia colaboraram com milhares de projetos conjuntos com instituições ligadas às Forças Armadas da China Comunista, segundo uma investigação da própria Breitbart News. Uma investigação colaborativa entre 11 redações europeias, mais o canal investigativo holandês Follow the Money, e a organização sem fins lucrativos alemã Correctiv, identificaram cerca de 3.000 publicações científicas produzidas por universidades da União Europeia em conjunto com instituições militares da China.
Segue a matéria dizendo: de acordo com um relatório da emissora pública alemã Deutsche Welle, que é, aliás, uma das agências de notícias envolvidas na investigação, os projetos científicos incluíam pesquisas sobre tecnologias emergentes com inteligência artificial, robótica, computação quântica e tecnologia de drones. Aqui eu gostaria de colocar um parênteses por minha conta e risco. E também em laboratórios com ganho de função, porque isso já foi admitido inclusive pelo Antônio Fausto nos seus e-mails vazados. Um dos principais colaboradores chineses identificados na investigação foi a Universidade Nacional de Tecnologia de Defesa, uma universidade de militares paramilitares chineses, que não apenas treina militares de elite da China, mas também desempenha um papel central no desenvolvimento de tecnologia militar, incluindo armas hipersônicas e nucleares e supercomputadores quânticos. A escola superior, diz o Breitbart, é administrada diretamente pela Comissão Militar Central do Partido Comunista. Gostaram? Pois é. Os pesquisadores afirmam que quase metade dos estudos científicos sino-europeus identificados foram publicados por pessoas ligadas à tal Universidade Nacional de Tecnologia e Defesa da China, ao lado de acadêmicos de universidades da Grã-Bretanha, Holanda e Alemanha. A Universidade de Bonn e também a Universidade de Stuttgart, mais um Instituto Fraunhofer da Alemanha, colaboraram com a escola chinesa em pesquisas em áreas como inteligência artificial, pesquisa quântica e visão computacional, um campo emergente com aplicações de vigilância em massa. Bem, então está aí. Esta é a Revolução Chinesa 5.0, porque começou com empresas norte-americanas e europeias indo para a China e tendo que, claro, compartilhar com o governo chinês as plantas ou os segredos dos seus produtos. Assim, por exemplo, a China fabricava a Nike legal, mas por outro lado o governo também dava os segredos da Nike para os falsificadores. Então, você no Ocidente tinha a opção de comprar os dois Nikes que vinham da China, o feito pela Nike mesmo, claro, e o feito pela China. Pois é, foi assim que a China tornou-se uma potência no varejo, não é mesmo? Desde pneus até pinheirinho de Natal, até os mais sofisticados produtos. A China, então, pegava a cópia, os segredos desses produtos, dava para as suas empresas de falsificação reproduzirem aquilo e espalhava produtos baratinhos no mercado. Foi se tornando a potência que se tornou, claro, com as vistas grossas do Ocidente. Só que isso depois passou, o mesmo esquema, passou para computadores, para a indústria da aviação, para a inteligência artificial e agora, mais recentemente, todos esses âmbitos aí, com participação direta de grandes universidades, centros de pesquisa europeus. Deram tudo para a China. E a China hoje é a maior potência que está aí no mercado, não é mesmo? E controlando, inclusive, a saúde. Este é, de fato, a nova ordem mundial na prática. Eles transferiram todo o poder para uma central que lhes agradava muito, por conta do regime autoritário. Lá na China não tem essa de, eu quero falar o que eu penso. Não. Se falar o que pensa e o partido não gostar, babau. E isso encantou demais o Ocidente. E agora o Ocidente está preocupado. Se a China entrar em Taiwan, vai ter briga. Vai não, meu filho. A China já entrou em Taiwan, a China entrou em todo lugar. Mas está aí, então, mais um escândalo, mais uma investigação que mostra o quanto o Ocidente se vendeu, se derrotou a si próprio.
o Ocidente está uma ruína só. Quem está mandando no mundo não é mais o Ocidente, são os globalistas em sociedade com a China. Amanhã, depois, a China vai dar um pontapé nos globalistas também. É só uma questão de tempo. Quem sabe já esteja ameaçando esse tal pontapé, porque Biden foi orientado a dar gritinhos escandalosos quanto à China. Não invadam Taiwan. Nossa, Xi Jinping deve estar morrendo de medo, não é mesmo? Pois é, notícia importante também, de muito orgulho para nós brasileiros. O Gateway Pandit, que como disse no comecinho desse vídeo, é ponta no jornalismo investigativo hoje, que nos orgulha a todos, nos deu uma razão a mais para sentirmos-nos orgulhosos. Ele lembrou que o presidente Jair Bolsonaro está se opondo a esse controle global das nações independentes por parte de um órgão da ONU chamado OMS. Ele trouxe Jair Bolsonaro na capa de uma das suas informações mais importantes de hoje. Está aqui, como vocês podem ver, diz o Gateway Pandit. Jair Bolsonaro diz que o Brasil não assinará tratado pandêmico globalista da OMS. Está aqui a foto do nosso amado presidente Jair Bolsonaro. Teria, mas ficaria muito longo o vídeo hoje, algo interessante para comentar. O último texto publicado por J.R. Guzzo na revista Oeste, na sua coluna na revista Oeste. O título do artigo de J.R. Guzzo é A Voz dos Imbecis. Vale a pena ler todo o texto é longo, mas é maravilhoso. Eu acho que hoje todos os ministros do STF estão lendo esse texto, um pouco preocupados, inquietos, desconfortáveis, porque o texto vai na veia. Bem, o texto está na revista Oeste, claro, mas também foi republicado pelo Jornal da Cidade Online. Eu vou deixar o link aqui, está o texto na íntegra. Não deixe de ler, é um dever patriótico ler o texto de J.R. Guzzo intitulado A Voz dos Imbecis. Para terminar, um arcebispo nos Estados Unidos disse que Nancy Pelosi não pode e não poderia e não pode e não poderá receber a comunhão enquanto defender o aborto. Pois é, só que ato contínuo, o São Francisco Examiner escreveu uma carta e publicou no seu editorial ao argentino Bergoglio pedindo a rápida, imediata destituição do cargo do arcebispo de São Francisco, que proibiu Nancy Pelosi da comunhão. Aqui está o arcebispo Salvatore Cordileone, que já tinha, inclusive, proibido a comunhão de Biden, enquanto esses defenderem o aborto. A defesa de Nancy Pelosi chega a ser um absurdo pelo São Francisco Examiner. Ele chega a dizer que Pelosi, sim, é que segue Nosso Senhor Jesus Cristo. O arcebispo, não. O arcebispo gosta mesmo dos radicais de direita, que não tem nada a ver com a fé, com a religião, com Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que o Papa Francisco retire esse homem imediatamente. Ele que vá lá fazer as suas pregações no Texas. Em São Francisco, não. Pois é, saia justa para Bergoglio, que terá que dar alguma resposta à esquerda norte-americana, que ele gosta tanto, não é mesmo? Eu não pude fazer o vídeo de ontem, que eu tinha anunciado, o nosso estudo de profecias, porque eu estava realmente muito cansado. E, inclusive, meus olhos doíam muito, eu tenho glaucoma, etc. e tal. Então, eu resolvi dar um tempo para essa máquina velha, essa lata velha, que descansar um pouco. Mas eu, nessa semana, reponho o vídeo de domingo. Peço perdão aos amigos, mas vocês sabem, Eu sou jovem, sou forte, sou praticamente aí um as da aviação, não é mesmo? Pois é. Mas, às vezes, a máquina rátia, como se dizia aqui no interior na minha infância. A máquina rateia, pois é. Então, aguardem, no meio da semana aí a gente volta com esse vídeo. Por enquanto é isso, vou ficando por aqui. Até amanhã, se Deus quiser.